porque, aproveitando tudo que você falou já, por exemplo, essa cabeça de longo prazo, no longo prazo tudo dá certo, eu sempre fui muito cético com isso em relação ao Brasil. Até porque boa parte dos livros de finanças que o brasileiro lê quando quer aprender a investir são livros escritos por americanos. Aí tem lá aquele livro bonitão com o gráfico do Jeremy Siegel mostrando a bolsa nos últimos 200 anos. E aí o cara vê, nossa, a bolsa subiu muito mais do que título público americano do que o ouro. Então eu vou ter tudo em bolsa, só que o cara faz isso aqui no Brasil. E aqui no Brasil não é a mesma realidade. Aí o cara fala, poxa, aqui no Brasil não é a mesma realidade, tem título público ganhando muito bem, então deixa eu comprar título público. Porque afinal de contas eu estou comprando pré-fixado agora para ganhar quase 15%, a gente tem como travar taxas no longo prazo e até longuíssimo prazo, até 2084, como a gente comentou aqui, de IPCA mais 7 ponto alguma coisa, isso é muito atrativo. Só que com tudo que você falou, fica claro que o Brasil ele vai continuar gastando mais do que ele arrecada, a dívida vai continuar crescendo, e talvez o acerto de contas não venha, por exemplo, com o cara conseguindo fazer a gente gastar menos enquanto arrecada mais, ou seja, ter superávit. Talvez o acerto possa ser feito como foi lá nos anos 80, via inflação. Não deixa a inflação comer solta, que se eu te devo 1 trilhão, mas 1 trilhão não vale mais nada, eu não te devo mais nada. Sim. Então, a cabeça do cara que viveu nos anos 80 até 94, como você disse, ele não pensava tanto em longo prazo, porque de um dia para o outro, o ovo estava mais caro, né? Tinha remarcação o tempo todo no mercado, a inflação acumulada, está no site do IBGE, foi de 13 trilhões. Se você pega 1980 até 94, era um preço se multiplicando por 260 bilhões de vezes e moeda trocando o tempo todo. E eu fico pensando nisso na hora de alocar meu dinheiro, Rui, que é um ponto que a gente ia discutir aqui, porque lá fora tem problemas também. Aqui nós temos problemas similares, mas somos um país emergente, a gente tem menos confiança internacional. E na Argentina, eu tenho certeza que quando eles começaram a pagar uma taxa no pré-fixado de 15%, teve argentino que olhou para aquilo e falou, cara, isso aqui é muito bom. Só que depois a inflação vai para 300. Sim. Então o cara não ganhou mais nada com aquilo. E esse é o receio que eu tenho no longo prazo aqui no Brasil. Você acha, por exemplo, que esse acerto pode vir via, cara, deixa a inflação disparar uns anos que ela resolve a dívida pública? Olha, no horizonte em que eu vejo esse acerto de contas, não. Talvez em outro horizonte, sim. Deixa eu dizer por que eu acho que não. Porque é muito difícil você gerar inflação no Brasil hoje. Primeiro, o orçamento é amarrado. Tá? O orçamento, você tem um orçamento amarrado. O que você pode fazer para gerar inflação para fiscal? Depois, porque eu vou falar do Banco Central no segundo, tá? Para você gerar inflação, porque para gerar inflação, ou você imprime dinheiro, ou você gera inflação de demanda, né? Você sobregasta no fiscal, né? Você gera uma inflação de demanda, ou você gera uma conta de movimento da vida, e você faz uma argentinação, né? Você gera uma conta de movimento, e aí o Banco Central dá direto no Banco do Brasil, coisas do gênero, e você gera um processo inflacionário sustentável. Hoje a gente discutiu muito isso lá na Kinese, o seguinte, será que a gente vai resolver essa crise em dezembro, né, quando a gente estava discutindo com a inflação? E a nossa visão era que não. Por quê? Você tem um Banco Central independente. É independente. O Lula não pode mandar o Galípolo embora. Tá? No final das contas, só o Senado pode mandar o Galípolo embora. O Lula não pode. Tá? Mesmo ele tendo apontado o Galípolo. Nesse sentido, você, com o Banco Central independente, e com taxas de juros reais positivas do jeito que elas são, por que as taxas de juros reais são tão positivas? Não é nem porque a autoridade monetária é tão... eu vou assumir que o Banco Central brasileiro tem sido uma autoridade monetária séria, tá? Mas não é só a benesse do Banco Central brasileiro ser uma autoridade crível. É porque a única coisa que estabiliza o dólar é essa taxa de juros. Se você baixar essa taxa de juros, você tem uma disparada no dólar e cai qualquer governo. Tá? E ao mesmo tempo, se você não consegue puxar o orçamento do ponto de vista formal, né, via PILOA, LOA, toda a coisa orçamentária, você não consegue sair daquela straight jacket, da tua camisa de força. Se o parafiscal, as coisas pesadas, né, que você podia fazer, que era usar banco público e usar Petrobras ou usar BNDES, a gente aprendeu essas coisas, a gente criou instituições, porque, tipo assim, a Petrobras está tendo o caminho que ela tem no momento, parte disso é lógico que a governança melhorou muito, e é muito mais difícil você fazer o que foi feito no passado. Mesma coisa, BNDES, governança melhorou muito, é difícil você fazer o que foi feito no passado. As pessoas estão de olho, as pessoas já conhecem esses truques parafiscais. Você acaba indo para os menores ali, um pezinho de meia, uma coisa, pega um fundo ali que não tinha destinação, dá uma destinação diferente. Mas sem um parafiscal de tamanho, né? Sem você contar com o orçamento que é amarrado, e com uma autoridade monetária que te gera juros reais positivos da natureza que são necessários para estabilizar a moeda brasileira, você não consegue gerar um processo rampante de inflação.
Você pode gerar o que o governo Bolsonaro fez, tá? Com... Pós-Covid ali. Pós-Covid. Não acho nem que tenha sido planejado, acho que simplesmente aconteceu. Tá? Você teve um deflator do PIB que foi acima de 10% e você teve uma taxa de juros Selic que foi 2%. Né? E eu fui tungado em 8% do meu patrimônio naquele ano. Todos nós pagamos parte da dívida pública. Nós pagamos a dívida pública. Foi foi como se o Congresso, agora parece que tem no Congresso um projeto de lei para você contribuir voluntariamente para a redução da dívida pública. Heróis do Tesouro. É uma piada. Né? Heróis do Tesouro. Então eu fui herói do Tesouro. Né? O Paulo Guedes depois chegou ali e disse assim, poxa, a gente fez todo o Covid e não aumentou a dívida pública. Eu digo, agradece, Guedes, agradece porque parte do meu patrimônio foi entregue nesse momento. Mas por que aquilo aconteceu? Né? Porque você teve uma emergência em que as pessoas viam como transitório aquele 2%, enquanto você tinha uma emergência médica, e que aquilo voltaria, né, a patamares naturais durante aquele período. Você tentar fazer a engenharia disso na força, quer dizer, cortar, fazer um tombini, vamos voltar, nossa analogia é Dilma, né? Sim. Você quer fazer um tombini? Primeiro, o tombini podia ser mandado embora a qualquer momento. O tombini foi presidente do Banco Central, na época do governo Dilma. Porque, tipo assim, a gente tentou isso, né? A gente tentou. É bom que as pessoas, até as mais jovens que estão começando investimento agora, né? Saibam, a gente tentou. Antes do tombini, antes da Dilma, a gente tinha a crença de que as taxas de juros brasileiras eram muito altas, porque existia uma teoria da conspiração de que o que quer que seja, o sistema financeiro, a CIA, o que quer que seja, fazia com que as taxas fossem altas. Aí foi posto a teste, né? A Dilma assumiu o governo, apontou o tombini e disse, agora você vai jogar esse juros para baixo. A força. Jogou o juros para baixo a força, a inflação foi para mais de 10%, o dólar disparou. Acho que subiu, sei lá, 70%, 80%. Não lembro os percentuais exatos, mas foi uma coisa ridícula dessa natureza. E aí, rapidamente, você perdeu o governo, você teve que voltar com as taxas altas, 14 alguma coisa, que foi o que você falou agora, e você provou que aquele experimento era uma loucura ter sido feito e que o governo cai se você fizer aquele experimento. Então, se você tentar no Brasil de hoje fazer esse experimento, você vai cair como governo. Primeiro que você vai ter que convencer o cara do Banco Central a jogar todo o legado dele futuro no lixo. Você vai ter que chegar para o Galípolo e dizer assim, olha, eu não posso te mandar embora, mas fica aqui comigo, que eu te garanto que no futuro... Daí o cara vai dizer assim, mas você quer que eu jogue todo o meu bom nome? Nada melhor numa economia capitalista do que o teu bom nome. Jogar o meu bom nome no lixo para isso, né? Para te beneficiar, não nem sei se está vivo amanhã, nem sei se está aqui amanhã. Então, eu acho difícil fazer engenharia de um default inflacionário no Brasil hoje é muito difícil. Só aconteceria se você, na verdade, perdesse todas as instituições brasileiras. Tá? Você passa por esse período, você faz aí você não negocia, você deixa a coisa andar e aí você vai gradualmente destruindo a instituição orçamentária, porque a instituição orçamentária brasileira é muito forte. A gente partiu de 1980, quando a gente não tinha a menor ideia, a gente não tinha controle de nenhum número público brasileiro, toda a conta do governo era acertada entre o Banco do Brasil e o Banco Central. Né? O Banco Central e o Banco do Brasil, juntos ali numa relação de simbiose, mandavam no orçamento brasileiro. E você partiu para contas super bem controladas, que a gente tem umas contas brasileiras super bem controladas hoje em dia. Você teria que jogar esse arcabouço institucional inteiro no lixo. Isso não acontece no curto prazo, né? Não acontece. Aconteceria, tipo assim, pós-guerra nuclear que aconteceria isso. Você destruiria o país e aí quem sobrevivesse depois dessa guerra nuclear herdaria essa estrutura que você está falando. Tá? Eu acho que não vejo esse outcome. Tá? Agora, você pode passar por um processo, cara, provavelmente muito difícil, em que você não consiga baixar essas taxas, os Estados Unidos continuam pressionados, você não consegue baixar as taxas brasileiras, né? Porque não importa a taxa real brasileira, importa o diferencial de taxa. Vou argumentar que o nosso diferencial de taxa hoje, da casa de 5 e poucos %, é menor do que no governo Dilma, porque a gente chegou a ter taxa negativa de 2% dos Estados Unidos. Então, nosso diferencial hoje não é tão alto quanto era no governo Dilma. E você vai viver realmente uma crise de dívida institucionalizada, em que dentro das regras do orçamento brasileiro, as pessoas vão começar a olhar e dizer assim, cara, eu não vou te financiar de fora. Aí o dólar dispara para cima, e com o dólar disparando, qualquer governo que esteja no momento vai ter que ter dificuldade de se manter. Nesse momento, acho que a gente pode até começar a pensar em parlamentarismo no Brasil, como a gente já está pensando agora. Tá? Mas eu acho que nenhum governo se sustenta com... Vamos supor, mesmo o governo do presidente Lula, não estou falando aqui do presidente Lula, pode ser qualquer presidente, mesmo se o presidente Tarcísio, se você levar o dólar de 6 para 8, cai.
Ele cai porque ele perde toda a base de sustentação das pessoas mais pobres do país, que dependem do dólar, né? Então, acho que vai ser um processo, acho que vai ser um processo longo, um processo em que você vai ter ajustes que eu acho que em algum momento podem ser significativos, mas eu sou otimista, eu acho que desse processo sai algo melhor do que existe hoje, tá? Não acho que o Brasil eu acho que o Brasil é o que é, entendeu? Eu acho que existem boas instituições, a instituição orçamentária brasileira é boa, a instituição do Banco Central brasileiro é boa, tá? Eu acho que simplesmente o que existe é o Brasil, não é nem a presidente Dilma, não é nem o presidente Lula, não é nem o presidente Bolsonaro. Eu acho que existe o Brasil. O Brasil é um país que criou um bolsão de pobreza muito grande, porque se o Brasil tivesse 20 milhões de pessoas, a Austrália é o paraíso na Terra, o Canadá vive de commodity, só tem 20 milhões de pessoas, pega aquela receita toda que é gerada de commodity, distribui entre essas 20, 30 milhões de pessoas. Imagina esse país com agro, porque agro não emprega quase ninguém, tá? Agro, mineração, petróleo, é baixíssimo emprego, tá? Número de pessoas. Mesmo na Austrália, eu acho que emprega 2% da população. Aí você pega essa renda toda e distribui não entre 200 milhões de pessoas, mas entre 20 milhões de pessoas. Resolvi o problema do país. A renda per capita é muito mais alta. Muito mais alta. A educação ia ser muito mais fácil, a habitação ia ser muito mais fácil. Mas daí você bota aqueles negócios... Como é que era a música da década de 70? 90 milhões em ação. 90 milhões em ação. 90 milhões para 215. O problema é que você criou, desse 90 para 2015, um bolsão de pobreza muito grande. Esse bolsão de pobreza, sem habitação, sem saneamento, sem educação, esse bolsão de pobreza, cara, eu faria a mesma coisa. Você vota por distribuição. Né? Sem pensar muito, você volta para a distribuição. E tem aquele John Rawls, né? Aquele famoso sociólogo norte-americano, que tinha o véu da incerteza. O véu da incerteza é o seguinte: supondo que nação você gostaria que existisse, que sociedade, se você não soubesse nela onde você ia nascer. Se você não soubesse onde ia nascer, aqui no Brasil, você provavelmente nasceria numa situação sem saneamento básico, 50% de probabilidade. Uhum. Você, a priori, se você não soubesse, você ia ser um cara pró-distribuição. Você sabe que você ia emergir no país numa situação muito difícil. Então é natural que no país se vote por distribuição. Essa massa de pobreza que foi criada no Brasil, sem educação necessária, gera o Congresso que nós temos hoje. Não estou nem aqui falando mal do Congresso, não é meu objetivo. Tá? É simplesmente dizer que o Congresso não é nada mais do que uma representatividade dos 215 milhões de brasileiros. Ele é o que é. Ele não chegou de Marte, ele não aterrissou de Marte esse Congresso. Ele é a representatividade de uma estrutura que foi criada pela educação e pela estrutura social de 215 milhões de brasileiros. Se quiser mudar isso, como é que você muda essa situação? Você tem que mudar instituições. São instituições que fazem isso, tá? Pega, por exemplo, os Estados Unidos. As pessoas falam muito por que os Estados Unidos são o que são? Tem uma geografia maravilhosa. O Brasil tem uma razoável geografia. Não é a geografia norte-americana, certamente. Mas tem uma geografia bastante razoável. A gente tem território de sobra para fazer portos, para fazer tudo que a gente quer, recursos naturais. Não temos saída para 2 mares, nem um Mississippi, Missouri. Não temos essas coisas. Mas temos, cara, uma estrutura decente. O que falta? Instituição. Qual foram as instituições norte-americanas? Não foi simplesmente instituições inglesas herdadas. Porque vários outros países herdaram instituições inglesas e a Índia está aí onde está hoje, coisas do gênero. Tá? Foi o fato de que, cara, teve um grupo de iluminados ali, que não aparece todo dia na história da humanidade, né? Você teve Hamilton, que criou as bases do tesouro. Você teve Washington, que lutou uma guerra que no começo era perdida, né, e venceu para os Estados Unidos. Você teve Franklin, que disse: eu não vou te dar uma democracia, eu vou te dar uma república. Você teve Madison, que sentou e negociou aquela Constituição. Você teve Adams, você teve gente, cara. Quando você pega aquele grupo ali de 10 pessoas, cara, aqueles caras chegaram de Marte, né? Eu não sei de onde aqueles caras vieram, né? Você teve no Reino Unido, por exemplo, que foi a instituição que foi herdada dos Estados Unidos, você teve a Revolução Gloriosa, você teve Magna Carta, você teve coisas que são instituições seculares. O Brasil precisa de instituições, o Brasil não tem instituições sólidas o suficiente, né? Eu acho que nas crises brasileiras, essas instituições têm se fortalecido. Gente, a gente tem um Banco Central extremamente decente, a gente tem um orçamento, uma estrutura orçamentária decente. Eu acho que tem se fortalecido. E eu acho que o pêndulo do mundo vai virar. As pessoas ficam dizendo: o pêndulo do mundo para a direita vai beneficiar o Brasil. Eu acho que não é isso. Eu acho que o pêndulo do mundo na direção de uma consolidação fiscal, que vai ter que virar, porque isso é um problema global, eu acho que vai beneficiar o Brasil também. E a gente tem os controles direitinho para fazer isso acontecer. Então, longo prazo, eu acho o seguinte: eu tenho tido uma cruzada nesse sentido, tá?
que é o seguinte: você, como investidor no Brasil, no longo prazo, perceba só duas coisas. Não tenta prever o futuro muito. Tenta entender o estrutural. Porque o Soros dizia o seguinte, o George Soros dizia, que é um dos maiores hedge fund managers da história, ele dizia, olha, o mercado é um prêmio por você entender a realidade antes de outras pessoas. Não é prever o futuro, é entender a realidade antes de outras pessoas. Você pode concordar com a realidade que eu estou te dizendo, você pode discordar. Eu estou te dando no melhor da minha honestidade intelectual, tá? O que eu sou? O que eu digo de honestidade intelectual? É simplesmente que eu estudei. Eu não tenho visão partidária, eu não tenho visão de centro, direita, esquerda, ninguém paga o meu boleto, entendeu? Eu não defendo ninguém que não pague os meus boletos, como ninguém nunca pagou meus boletos desde 18 anos de idade, fora minha mãe e meu pai, entendeu? Eu não defendo ninguém. Eu simplesmente olho e digo a situação que você está. Se você acredita nessa estrutura, faz o seguinte, começa a diversificar um pouco mais. Começa a diversificar, porque olha só, a única razão que a gente está tendo essa conversa aqui é porque quem paga tudo é o capitalismo. Tudo, tudo. Tudo. O teu tesouro 2025 a 2065, 2084. Só o capitalismo pode pagar isso. Tá? Só o capitalismo paga toda essa bonança pública. Então, você vai ter que acreditar no capitalismo. Se você acredita no capitalismo, vai em lugares do mundo, bote parte do seu dinheiro em lugares do mundo, onde existe, onde você acredita nas empresas, onde você acredita no capitalismo. Eu sempre digo isso. Coloca parte do seu dinheiro nos Estados Unidos. Ali existem, você vai dizer assim, o capitalismo ali é, tipo assim, flawed, não é de verdade. Não, tem áreas ali de capitalismo de verdade. Por exemplo, assim, NVIDIA. NVIDIA fez centenas de multimilionários. Isso acontece nos Estados Unidos. Centenas de multimilionários trabalham na NVIDIA. Isso não acontece em Ribeirão Preto, isso não acontece em Valência, isso não acontece em Düsseldorf. Então, diversifica, começa a diversificar e usa o investimento. Isso é um conselho que eu tenho dado para as pessoas. Usa o investimento, esse tempo que você está gastando aqui vendo esse podcast, que podcast é uma coisa fantástica se você parar para pensar, né? O podcast, eu nunca pensei que existia um mercado para as pessoas ficarem 2 horas acumulando conhecimento. Eu nunca pensei. O podcast começou depois da pandemia. Sim. A pegar realmente a forma que ele tem hoje, né? Cara, existia um mercado, olha só coisa interessante, existia um mercado para você ficar 2 horas passando conhecimento para as outras pessoas em vídeo, e as pessoas são loucas para consumir isso. Uhum. Usa o investimento para você se tornar uma pessoa melhor antes de pensar que você vai ser mais inteligente que o mercado. Porque você se tornando uma pessoa melhor, você estudando mais, você se tornando uma pessoa mais culta, mais versada nos temas, tanto do Brasil quanto do exterior, você vai ser um profissional melhor. E você não vai ganhar o 2065 ou 2084, você vai ganhar hoje. Tá? Com relação ao teu patrimônio que você quer para 2065, faz uma diversificação. Bota parte disso. Eu digo assim, o que é o 7% de juro real no Brasil? É a brincadeira que eu faço hoje em dia. O 7% de juro real no Brasil versus 2% nos Estados Unidos, esse 5% que você ganha, é o prêmio para que se der errado, pode dar errado aqui dentro, pode dar certo, pode dar errado. Se der errado, você poder virar um frentista no Texas sem patrimônio. Deu errado pra caramba, pode dar errado, tá? Pode dar errado. Você tem que sair do país. Cadê o patrimônio? O patrimônio ficou lá. Então, o que você faz? Bom, Estados Unidos é o melhor país que eu posso fazer, aqui eu não tenho capacitação, você é frentista no Texas. Não é um final de vida legal, né? Não parece, né? Com tudo que você estudou de investimento, não parece um final de vida legal. O rapaz aqui está até assustado com essa possibilidade. Calma, cara, calma, vai dar certo, calma. Já deixa dinheiro lá fora, já. E tem uma diversificação saudável para a tua vida. Até a diversificação, sabe o que vai te causar? A diversificação vai fazer com que você aprenda mais sobre mercados diferentes, mais sobre realidades diferentes, vai te fazer melhor e talvez você tenha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o que você vai ter lá na frente, não porque você acertou movimentos de mercado, mas simplesmente você se tornou uma pessoa melhor investida. E grande parte do que eu faço hoje em dia, né, eu também estou naquela fase que eu tenho que pensar em algum legado na minha vida, né, é tentar educar as pessoas mais nesse sentido. Quando me perguntam o que vai acontecer semana que vem, eu não tenho ideia do que vai acontecer semana que vem. Mas eu tenho aqui algumas boas ideias de como é que você pode até trabalhar melhor, né? E se no mínimo for reduzir tua ansiedade, já é uma solução boa o suficiente, né? Vis-à-vis o problema de ansiedade que a gente vive na sociedade atual.